Olá, programadores JavaScript! Na aula passada, vocês aprenderam muito sobre os temporizadores, setInterval e setTimeout. Nessa aula, vamos trabalhar com cookies. O que são cookies, pessoal? Antes de falar de cookies, vamos relembrar aqui o conceito de variáveis. As variáveis são a forma que nós temos de atribuir um determinado valor a um nome e assim poder utilizar esse valor em outros lugares do nosso script. Nós criamos uma variável da seguinte maneira: var, nome da variável, e aqui nós informamos o nome. O problema é que, se nós estivermos aqui coletando o nome dessa variável através de um prompt, por exemplo, para perguntar o nome do internauta, essa variável ela fica aqui, no caso, restrita ao escopo dessa função. Se nós colocarmos essa variável de fora da função, a gente vai poder, inclusive, acessar essa variável aqui através das outras funções. O problema é que essa variável só vai permanecer, o valor dela só vai permanecer no browser enquanto a nossa página estiver aberta. Se por um acaso nós fecharmos a página, o JavaScript vai destruir todas as variáveis que nós tivermos inicializado aqui no nosso documento. E aí, nós temos o seguinte desafio aqui nessa aula: criar, de alguma forma, uma variável que sobreviva mesmo após nós fecharmos o browser. Ou seja, eu quero que, quando nós clicarmos sobre essa lâmpada, que a gente que a lâmpada possa lembrar o nosso nome, mesmo depois que nós fecharmos aqui o browser. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, assim que a página for carregada, eu quero perguntar para o internauta o nome dele. Agora, se ele já tiver informado o nome, nós não vamos perguntar novamente. E depois, quando o internauta clicar sobre a lâmpada vai fazer uma saudação ao internauta com o nome que ele informou. Como é que nós podemos resolver esse problema? Exatamente com os cookies. Os cookies são informações que ficam ali armazenadas no computador do usuário. É muito parecido com as variáveis, só que eles permanecem no computador mesmo depois que a gente fechar o browser. Eles vão ser gravados ali no HD do usuário. Agora, os cookies, eles têm uma série de restrições ali de segurança. Eles armazenam pouca informação, Você não consegue executar programas a partir do cookie, até por questões de segurança da própria linguagem JavaScript. Então, a gente não precisa ficar preocupado em o que é que estão armazenando no meu computador, por exemplo, através do JavaScript, Porque ele realmente tem todo um esquema de segurança que proíbe qualquer tipo de acesso malicioso na máquina do usuário. Claro que algumas pessoas podem se perguntar: opa, mas eu posso armazenar informações em um servidor remoto, posso armazenar informações em um banco de dados em uma outra máquina. Sim, é possível. Agora, algumas informações é muito mais interessante a gente estar armazenando localmente, O acesso é mais rápido, a gente não precisa acessar a rede para poder pegar uma informação que está armazenada em um outro banco de dados. O internauta tem a possibilidade de limpar os cookies quando ele bem entender, O internauta ele não vai poder limpar as informações se a gente tiver guardado essas informações em um banco de dados. Então, existe alguma flexibilidade aqui com relação ao cookie. E como é que a gente grava um cookie no nosso computador? Os cookies eles são armazenados da seguinte maneira,
Você acessa os cookies através do elemento document, que está dentro de um window. Então, document.cookie, você consegue acessar e gravar informações dentro de um cookie. Como é que eu gravo uma informação no cookie? Né? Aqui eu preciso passar uma string, né, que vai ser composta aqui do nome do cookie, o valor do cookie que a gente quer colocar. Além disso, a gente vai ter que colocar aqui a data de expiração e o caminho. Então, vamos falar um pouco sobre essas informações. Né? O nome, a gente pode informar o nome que a gente quiser. Aqui o valor, os nossos cookies, eles podem ter no máximo 4K de tamanho. Então, a gente não vai colocar um objeto gigantesco aqui dentro. Tá? E uma outra coisa também, uma outra limitação dos nossos cookies. A gente só pode armazenar 20 cookies por domínio. O que eu quero dizer com domínio aqui? Aqui em caminho, quando eu coloco aqui uma barra, significa que esse cookie é um cookie do domínio que nós estamos carregando aqui junto com esse JavaScript. Então, qual que é o domínio? O domínio é aqui o nosso file, o nosso diretório C2 pontos. Então, esse aqui seria o domínio. Mas eu poderia estar acessando aqui um outro domínio. xti.com.br, né, poderia ser um domínio. Se nós colocarmos aqui um diretório, então, pessoas. Isso aqui indica que esse cookie é apenas para ser acessado por páginas que estejam dentro do diretório pessoas na raiz do nosso domínio. Tá? Então, o que acontece? Todos os cookies, eles estão vinculados com a página que você criou o cookie. E ele tem também uma data de expiração. Essa data de expiração aqui, ela precisa estar no formato GMT. O formato GMT é aquele formato internacional. Então, basta que vocês criem, por exemplo, aqui, ó, um new date, né, para pegar a data corrente, e executar o método aqui toGMTString, né, que o próprio JavaScript vai se encarregar de formatar a data no formato esperado aqui pelo cookie. Tem que ser nesse formato aqui, viu, pessoal? Então, é assim que nós armazenamos um cookie. Agora, para facilitar o nosso trabalho aqui, nós criamos aqui um JavaScript, né, que tem aqui 3 funções que nós vamos estar utilizando aqui no nosso exercício para escrever um cookie. Olha aqui, nós escrevendo o cookie. Né? Para ler um cookie que foi armazenado, passando aqui o nome do cookie. E, por fim, para apagar um cookie. Né? Então, como nada no mundo a gente cria, a gente está sempre copiando aqui, é interessante vocês copiarem esse script, né? E transformar esse script aqui na biblioteca de vocês aí para trabalhar com cookies. E é exatamente essa biblioteca que nós vamos utilizar. Então, o que eu fiz? Eu chamei aqui no nosso HTML essa biblioteca JavaScript, cookie.js, né, que é a biblioteca que a gente vai estar utilizando nesse nosso exercício. E como é que a gente vai começar o exercício? Vamos começar aqui perguntando o nome do internauta. Então, o nome do internauta a gente vai perguntar aqui com prompt. Qual o seu nome? E vamos utilizar a nossa biblioteca para escrever o nome do internauta em um cookie. Qual é o método que a gente vai utilizar? WriteCookie, que recebe aqui o nome, o valor e quantos dias a gente quer deixar esse cookie armazenado. Então vamos lá. WriteCookie. O nome do nosso cookie vai ser nome. O nosso valor é o próprio nome. E eu quero deixar ele armazenado por 1 dia. Tá? Então, analisando aqui a nossa função,
eu verifico aqui se o internauta, se o script está passando uma quantidade de dias diferente de 0. Se estiver, né, a gente cria uma nova data aqui e redefine aqui o tempo dessa data, calculando aqui o dia atual mais a quantidade de milissegundos resultante aqui da multiplicação da quantidade de dias vezes quantidade de horas do dia, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 1000 milissegundos. Por quê? Esse tempo aqui é em milissegundos, como a gente já viu. E aí, nós colocamos aqui, né, a data de expiração como sendo igual a essa string e a data formatada para GMT string. E o nosso valor a gente coloca aqui, o nome, o valor e a data de expiração. Vamos voltar aqui então. Agora é o seguinte, nós perguntamos para o internauta qual é o nome dele e gravamos o cookie com o nome do internauta. Mas antes de perguntar o nome, eu quero saber se o cookie já não está gravado aqui no computador dele. Então, para isso, nós vamos ler um cookie. Então, eu quero ler o cookie, que se chama nome. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou atribuir esse nome aqui a essa leitura e vamos verificar o seguinte. Se nome for diferente... aliás, se nome for igual a nulo, eu pergunto o nome para o internauta. Se não, eu não pergunto. Né? Então, vou perguntar aqui, ó, eu vou ler o cookie. Se por um acaso não tiver cookie, o cookie vai ser igual a nulo. Né? Se o cookie for igual a nulo, então sim, eu pergunto o nome do internauta e escrevo o nome do internauta no cookie. Vamos ver aqui? Opa, já identificou que não tem cookie. Né? Vou cancelar aqui. Vamos lá, vamos tentar novamente. Continua sem o cookie. Né? Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. A gente pode acessar o cookie aqui, ó, pelo Firebug. Vocês podem procurar o objeto document aqui. Acessar o objeto document. E vocês vão encontrar aqui o objeto cookie. Olha aí. O objeto cookie está vazio. Tá? Então, vamos agora novamente atualizar a nossa página e informar o nosso nome. Informamos o nome. Vamos ver se o cookie está lá agora? Estamos aqui em Document. Vamos procurar pelo cookie. E está aqui, ó, nome igual a Ricardo. Está guardado ali. Agora, vamos evoluir o nosso código para todas as vezes que a gente clicar sobre a lâmpada saudar o internauta com o nome dele. O processo vai ser ligeiramente parecido com o de gravação. Então, vamos aqui. Na função ligar, eu vou ler o cookie. E agora, se o cookie for diferente de nulo, aí a gente apresenta uma mensagem. É bom estar com você. E vamos falar aqui o nome do internauta. Vamos ver se funciona agora. É bom estar com você, Ricardo. E agora vamos fazer o teste final. Eu vou fechar aqui essa janela. Vou abrir
esse exercício novamente. E vou clicar direto aqui na lâmpada. E tá aí. Ele persistiu a informação, né, do nosso cookie, mesmo depois de termos aqui fechado o browser. Tem outra coisa interessante, pessoal. O internauta ele pode limpar o cookie, viu? Ele pode vir aqui, opções, cada browser tem um lugar para você executar essa operação. Privacidade, tem aqui, ó, excluir cookies em particular. A gente pode excluir todos os cookies ou um cookie específico. Tá? Então, fechamos aqui. Quando nós atualizarmos aqui essa página, não vai existir mais cookie. Né? Afinal, eu limpei os cookies. Vamos ver. Tá aí. Qual o seu nome? Pronto. Agora, ele mostra outro nome aqui. Então, essa foi a aula de cookies, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até lá!